Se inscreve no canal, porque agora a cobra vai fumar! Sander Skid percebeu antes mesmo de conseguir explicar que o oeste havia mudado. Não foi um aviso claro, nem um estalo repentino. Foi uma sensação lenta, pesada, constante, como se o próprio silêncio tivesse aprendido a observar. Antes o silêncio escondia, agora ele vigiava. Cada passo parecia medido, mesmo quando não havia ninguém por perto. Desde a noite no bar, quando ouviu o nome enterrado, Samuel Caleb Skidmore, algo dentro dele nunca mais se alinhou. Aquele nome não era usado em conversa fiada, nem surgia por acaso. Era nome de arquivo de registro de papel guardado em gaveta trancada. Era nome que vinha acompanhado de passado esquecido à força. E quem guarda papel, guarda destino mesmo quando finge não lembrar. Ele deixou a cidade antes do amanhecer, levando apenas o necessário. Cavalgou por horas, sem olhar para trás, tentando ignorar o peso que crescia no peito. O mundo parecia igual, mas ele sabia que não era. O vento soprava o mesmo, mas a sensação permanecia colada à pele. Como poeira fina que não sai nem depois da chuva, algo tinha sido acordado. Nos primeiros dias, os sinais foram pequenos demais para assustar qualquer outro homem. Marcas novas em trilhas antigas que ele conhecia de olhos fechados. Ferraduras diferentes perto de rios esquecidos. Um cachorro que latiu tarde demais. Um homem que fingiu beber, mas observou pelo reflexo do vidro. Detalhes simples, mas precisos demais para serem coincidência. Na terceira cidade, um ferroviário velho falou pouco e baixo. Disse que homens estranhos andavam perguntando quase nada e anotando tudo. Disse que pagavam bem e não bebiam. Disse que observavam como quem mede mercadoria antes de comprar. Foi ali que Sander ouviu o nome que mudaria o rumo da história. Agência Pinkerton. Não era como xerifes de cidade pequena, nem como caçadores de recompensa. A agência Pinkerton era paciência paga método e arquivo. Era gente treinada para esperar semanas, meses, se fosse preciso. Quando a Pinkerton entrava em um caso, o caso deixava de ser crime. Virava a vida inteira sendo empurrada para o canto. Sander lembrava de histórias antigas contadas em cochichos. Homens fortes que desapareceram sem duelo. Homens rápidos que morreram cansados, sem um último disparo. Não por bala, mas por cerco. A Pinkerton tirava abrigo, tirava aliados, tirava caminhos. Fazia o mundo ficar menor até o homem começar a duvidar de si mesmo. O primeiro contato não foi confronto, foi conversa. Um homem bem vestido sentou perto demais no salão. Pediu bebida sem olhar diretamente para ele. Falou nomes certos, Red Hollow, o banco, o trem, a caixa pequena marcada com símbolo simples. Falou do passado sem explicar detalhes. E parou ali como quem fecha um livro. Sander saiu sem pressa, mas por dentro sabia. Eles não perguntavam, eles confirmavam. Eles já tinham a história inteira organizada em páginas e queriam apenas decidir como ela terminaria. O jogo tinha mudado sem um tiro sequer. A partir daquela noite ele passou a enxergar o invisível. Gente comum demais em lugares certos demais. Um viajante sempre parado na mesma esquina. Um comerciante que sabia o nome do cavalo. Um homem que perguntava a hora já sabendo a resposta. A pressão crescia não no corpo, mas na mente e no ritmo da respiração. Em uma cidade ao norte, ele decidiu testar o cerco. Entrou em um banco apenas para observar. Sentiu o cheiro do chão encerado e o nervosismo contido dos caixas. Saiu sem tocar em nada e caminhou 2 ruas. 2 homens novos estavam encostados na sombra, atentos demais para serem clientes. Ali, ele teve certeza de que seus movimentos estavam sendo estudados. Não era perseguição comum, era mapeamento. Cada gesto virava dado. Cada parada virava padrão. Cada escolha virava previsão. A Pinkerton não corria atrás. Ela esperava o erro com calma. Dias depois veio o trem menor. Não o trem do ouro nem o trem famoso. Um trem de papéis, contratos, listas, mensagens internas. Sander entrou,
quando a estação respirava devagar. Andou entre caixas, ouviu conversas curtas, pegou um envelope pesado demais para ser comum. Quando abriu, viu o que temia. Seu nome verdadeiro escrito como verdade registrada. Pela primeira vez, ele pensou em desaparecer de vez. Cruzar fronteiras, abandonar tudo o que conhecia. Mas fugir é oferecer direção ao caçador. E a Pinkerton caçava direção com paciência infinita. Quanto mais ele fugisse, mais eles aprenderiam seu caminho. O segundo encontro aconteceu no deserto sob sol aberto. Um homem apareceu à distância sem pressa alguma. Sander podia ter atirado, mas entendeu que seria erro. Quem vem sozinho num deserto com calma, vem protegido por algo maior. O agente falou do erro antigo da noite perdida da caixa marcada. Falou como quem lê um relatório fechado. Ali Sander entendeu algo essencial. A Pinkerton não queria apenas capturá-lo. Queria usá-lo. Queria o que ele sabia e o que ele podia alcançar. Queriam o homem que pensava quando todos reagiam. Queriam o silêncio antes do disparo. Naquela semana, Sander percebeu que a cidade já não reagia a ele do mesmo jeito. Conversas cessavam quando ele entrava. Portas fechavam mais cedo. Olhares desviavam rápido demais. A presença da Pinkerton fazia as pessoas colaborarem sem serem ameaçadas. O medo vinha da reputação, não da arma. Ele passou uma noite inteira sentado em um celeiro abandonado, apenas ouvindo. Ouviu cavalos ao longe. Ouviu passos que paravam antes de chegar. Ouviu vozes que mudavam de tom quando pensavam estar sozinhas. A Pinkerton não caçava apenas com homens. Caçava com o ambiente inteiro. Sander começou a entender que estava lidando com algo maior do que uma perseguição. Era uma máquina organizada, movida por papel, por registros, por relatórios. Cada decisão dele alimentava aquela máquina. Cada movimento criava mais linhas em um arquivo que nunca seria apagado. Ele então percebeu que o único jeito de sobreviver não era correr mais rápido. Era pensar diferente. Era transformar previsibilidade em armadilha. Era fazer a agência errar uma vez. Porque a Pinkerton aceitava muitas perdas, mas não aceitava erros públicos. Sander começou a testar pequenas mudanças no próprio comportamento. Passou a entrar nas cidades em horários diferentes. Trocou o ritmo da caminhada como quem muda o compasso de uma música. Falava um pouco mais em alguns lugares e não falava nada em outros. Ele sabia que a Pinkerton estudava padrões e decidiu entregar ruído no lugar de previsibilidade. Em uma tarde nublada, ele entrou em uma loja simples apenas para comprar água. O dono tremeu levemente ao pegar a garrafa. Não havia ameaça, não havia cobrança. Mesmo assim, o medo estava ali. Sander entendeu que a agência já tinha passado por aquele lugar. Não para prender ninguém, mas para ensinar quem mandava. Naquela noite ele percebeu algo ainda mais inquietante. Não era apenas ele que estava sendo observado. Pessoas ao redor estavam sendo moldadas. A Pinkerton transformava cidadãos comuns em extensões silenciosas da própria vigilância. Era assim que eles venciam sem disparar um tiro. Sander sentou sozinho perto da fogueira e encarou as chamas por longos minutos. Pensou no quanto o Oeste havia mudado desde que o papel passou a valer mais que o revólver. Pensou que talvez aquela guerra nunca tivesse sido sobre força. Sempre foi sobre controle. E controle se escreve em relatórios. Foi ali que ele tomou uma decisão definitiva. Não correria mais tentando escapar do cerco. Não atacaria a agência de frente. Ele iria forçar a Pinkerton a cometer o erro que ela mais temia. Um erro visível. Um erro que não pudesse ser apagado do papel. A agência Pinkerton acha que vai ser fácil me pegar. A história está só começando!